Nesta mensagem e em outras que estamos preparando, nós gostaríamos de ajudar pessoas que acreditam em Deus, que acreditam nas Escrituras, que acreditam em Jesus Cristo, a fortalecer a sua fé e a sua capacidade de defender a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, as Escrituras dizem: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Com esta base da necessidade da nossa fé, da importância da fé para agradar a Deus, para alcançar a salvação, nós iniciamos esse estudo sobre a base da nossa fé. A importância de estarmos preparados para responder quando pessoas questionam, desafiam ou até negam a fé em Jesus Cristo. A triste realidade que nós enfrentamos hoje é que muitas pessoas estão abandonando a fé. Muitas pessoas que se consideram cristãos estão deixando de acreditar em Deus, deixando de acreditar nas Escrituras, ou pelo menos abandonando a pureza do Evangelho. Como é que respondem à pergunta que Pedro fez em João capítulo 6? Lembra quando Jesus fez uma pregação dura às multidões? Antes disso, tinha milhares de pessoas seguindo Jesus, mas depois daquela mensagem de João capítulo 6, onde ele falou das exigências do discipulado, a maioria foi embora. E Jesus perguntou para os apóstolos: vocês também vão embora? Vocês vão me abandonar do mesmo jeito que esses outros? E Pedro respondeu: para quem iremos? Ele disse para Jesus: é o Senhor que tem as palavras da vida. Para onde nós vamos? E a pergunta que Pedro fez é uma pergunta fundamental para qualquer pessoa que analisa as evidências sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre Jesus. Se negar a existência de Deus, se negar a autenticidade das Escrituras, se negar Jesus Cristo como Salvador, para onde vai? O que sobra? Podemos pensar no exemplo do Antigo Testamento, quando Moisés conduziu os israelitas saindo do Egito, chegou à beira do Mar Vermelho. Na frente, aquele mar tempestuoso, mas atrás vinham os soldados do Egito, tentando alcançar e levar de volta os escravos israelitas. Deus deu instruções para Moisés, dividiu o Mar Vermelho e deu para as pessoas uma opção. Podem correr o risco, indo em frente, atravessando esse mar, uma coisa inédita, para chegar ao outro lado e à liberdade, ou podem ficar aqui. Qual a alternativa? A possibilidade da vida pela frente ou a certeza da escravidão e morte se não avançar? Se negar Deus, negar a Bíblia e negar Jesus, o que resta para nós? Para quem iremos? Qual a alternativa? Uma vida de futilidade, de pecado e, no final, a condenação. Quando pessoas abandonam a fé, tem várias possibilidades, vários rumos que podem tomar. Uma opção é de aceitar uma versão distorcida do cristianismo. Há muitas doutrinas hoje em várias igrejas evangélicas, como também na Igreja Romana e outras, que apresentam alguns aspectos da mensagem do Evangelho, mas distorcem isso. Quando nós deixamos a pureza da doutrina de Cristo, segundo João versículo 9, diz que nós perdemos a comunhão com Deus. Então, uma maneira de abandonar é de simplesmente aceitar uma versão pervertida do Evangelho. Outros abandonam completamente qualquer noção de cristianismo e caem em outros sistemas religiosos. Pode ser hinduísmo, budismo, alguma forma talvez de paganismo ou de idolatria, abandonando completamente a mensagem do Evangelho. Ainda outros abandonam a fé completamente. Chegam ao ponto de ser agnósticos, pessoas que dizem que não sabem se Deus existe ou não. Ou ateus.
negando completamente a existência, afirmando que Deus realmente não existe. E assim continuam a vida, olhando só para as coisas desta vida material, sem acreditar em nenhum aspecto espiritual, eterno ou divino. O que nós enfrentamos hoje é a mesma realidade que Paulo confrontou no mundo grego-romano, 2.000 anos atrás. Eu quero fazer uma leitura um pouco grande aqui, mas que ajude a entender o desafio que Paulo enfrentou naquela época, que não é nada diferente do que nós estamos vendo hoje em dia. Romanos capítulo 1. Começando no versículo 16, Paulo diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mas Paulo não fala apenas da mensagem revelada nas Escrituras, ele continua e fala sobre as evidências que existem no mundo em que nós vivemos, mostrando nisso o desafio de acreditar nas evidências de um Criador ou de negar esse Criador e criar nosso próprio sistema de religião ou simplesmente abandonar completamente qualquer noção de fé. E nisso ele continua, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E aqui Paulo entra numa questão prática da consequência desse desrespeito ou negligência, rejeição das evidências da existência de Deus. Se não existe um ser superior que revela sua vontade, que mostra para nós princípios de moralidade, o homem vai fazer o que ele quiser. O homem vai se achar livre de qualquer tipo de princípio absoluto de moralidade. E assim pratica todo tipo de imundícia, de impureza, de perversão. E assim, Paulo continua. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, parte que eu já li, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E agora ele continua falando sobre as consequências de abandonar a fé em Deus, que não tem limites. A maldade do homem vai crescendo cada vez mais se não tiver um ser superior que revelou princípios
de conduta, de moralidade, de ética. Ele continua: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ele descreve aqui todo tipo de pecado: perversão sexual, desrespeito pelos pais, o uso da língua para difamar outras pessoas e para blasfemar o próprio Senhor. Mas não somente a prática dessas coisas, mas a aprovação dessas práticas traz a ira de Deus. É consequência quando o homem exclui Deus do seu pensamento, quando cria sua própria religião, quando exalta criaturas e deixa de honrar o Criador. Paulo confrontou essa dificuldade como nós também confrontamos a mesma realidade em nossos tempos. Cristãos, hoje, enfrentam desafios reais. Nós enfrentamos esses desafios ouvindo notícias no jornal, ouvindo programas que falam alguma coisa sobre a história e ciências, jovens na sala de aula, seja no ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, nas conversas com nossos vizinhos, em muitos contextos diferentes, nós enfrentamos desafios reais. Por que, por exemplo, tantos cientistas inteligentes dizem que Deus não existe? Se essas pessoas que já estudaram muito e que têm muito conhecimento de vários assuntos chegaram à conclusão que o mundo é o resultado do acaso, sem envolvimento de um ser inteligente e superior, será que eu estou sendo supersticioso em acreditar em Deus? Será que aquelas pessoas inteligentes entendem coisas que eu não entendo? E por isso abandonam qualquer noção de fé? É um desafio que nós enfrentamos na realidade hoje em dia. Será que a Bíblia foi, de fato, revelada por Deus? Cristãos confiam na Bíblia como a palavra de Deus. Mas baseado no quê? Temos evidências suficientes para apoiar essa confiança, para acreditar que Deus realmente falou aos profetas e apóstolos que escreveram os livros que nós aceitamos hoje como a palavra de Deus? Ou estamos apenas acreditando numa coisa por ser conveniente, confortante para nós, sem realmente uma base em fatos históricos? E sobre Jesus? Jesus viveu? De fato, ele passou o tempo lá na Palestina, foi para Jerusalém, foi crucificado, ressuscitou 3 dias depois. A fé dos cristãos, e Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, depende da confiança nos fatos da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Mas é verdade? Ou apenas fábulas inventadas por homens? Quando nós ouvimos questionamento sobre esses assuntos e outros, como cristãos, precisamos responder. E por que importa responder a tais questionamentos e desafios? Pedro explicou isso em 1 Pedro capítulo 3, começando no versículo 14, ele disse: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Pessoas podem atacar a base da nossa fé e devemos nos preparar para responder.
Mas, ao mesmo tempo, devemos ter certeza que a nossa vida condiz com a nossa mensagem. O que adianta afirmar a fé no Deus que se revelou nas Escrituras se nossa vida demonstra falta de fé? Se nós vivemos na prática da imoralidade, da indecência, se vivemos falando mal e tratando mal outras pessoas, como que nós vamos defender um Deus tão grande e puro que teria revelado as Escrituras para nós? Então, Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder e que não devemos dar motivo de alguém nos condenar por causa de comportamentos inconvenientes. Eu comentei no início que esta mensagem, que esse pequeno vídeo, é basicamente uma introdução. Em outros vídeos, nós queremos tratar dos mesmos assuntos para fortalecer a base da nossa fé. Os assuntos que nós vamos abordar vão parecer talvez aleatórios, que nós vamos tratar de coisas diferentes, um vídeo que trata de um assunto, outro que trata de outro assunto, não diretamente relacionado. Nós não vamos seguir uma certa sequência de assuntos, organizando todas as ideias, tratando primeiro de uma área, depois de outra, depois de outra. A ideia é mais como uma caixa de ferramentas. Qualquer pessoa que gosta de mexer com madeira ou com qualquer tipo de obra pode sair de casa levando ferramentas para fazer alguma coisa. E nisso vai tentar pensar nas ferramentas necessárias para fazer alguma coisa. No último fim de semana, eu com mais alguns homens, trabalhei numa pequena obra, construindo uma coisa. E quando saí de casa, eu levei várias ferramentas. Eu levei uma serra circular, uma furadeira, uma parafusadeira, levei chaves de fenda, levei alicates. E estávamos trabalhando, o trabalho estava caminhando bem, quando algum dos outros perguntou: tem martelo aí? Eu esqueci o martelo. Não levei martelo. E assim tivemos que dar um jeito de fazer o trabalho sem martelo. Uma coisa básica, uma coisa fundamental, que usa praticamente em qualquer coisa que envolve madeira. Mas eu não levei o martelo. O que nós queremos fazer com essas mensagens é de ajudar em acumular cada vez mais ferramentas para responder às dúvidas e desafios que nós, como cristãos, enfrentamos. Se você já é cristão, nós esperamos que esses vídeos vão ajudar você a aumentar a sua confiança em poder responder a outras pessoas. Se você ainda não é cristão, nós queremos desafiar você para avaliar com pensamento crítico os argumentos, as evidências usadas até para negar a fé em Deus e ver se esses argumentos realmente são válidos. Nós pretendemos abordar vários tipos de coisas para colocar várias ferramentas na caixa de cada pessoa. Vamos tratar, por exemplo, de argumentos que vêm da história, da arqueologia. Também nós vamos ver a biologia, vários argumentos muito interessantes quando examinamos evidências da biologia, geologia. Além disso, astronomia, olhando até para os céus, para as grandes estrelas que existem e procurando nisso evidências em relação à existência de Deus. Filosofia, argumentos que envolvem a lógica, raciocínio, de observar os fatos ao nosso redor e procurar chegar a algumas conclusões. Outras evidências bíblicas, vários argumentos que encontramos nas próprias Escrituras, e ainda várias outras disciplinas que podem ajudar em olhar para as evidências do mundo em que nós vivemos, do universo em que nós existimos, perguntando sempre: as evidências apontam para a fé num Criador ou para uma conclusão que tudo aconteceu por acaso e que nossa existência se deve ao acaso de um mundo material não guiado por nenhuma inteligência superior? Eu creio no Criador. Eu creio que a Bíblia representa para nós a palavra de Deus. Eu creio que Jesus Cristo, de fato, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou.
e que oferece para nós a mesma esperança da vida eterna. Mas eu não creio nessas coisas simplesmente por sentimentos, por emoções. E sim, com base em evidências que, para mim, são fortes e convincentes. Gostaríamos de mostrar para você os motivos da nossa fé. E assim, em outros vídeos que pretendemos preparar, fique atento, analise, pense criticamente, avaliando os argumentos a favor e contra Deus, para chegar às suas próprias conclusões. São as questões mais importantes que você vai enfrentar e responder na sua vida. Vamos analisar essas questões com o desejo de realmente compreender a verdade e agir conforme a verdade. Eu quero agradecer o tempo que você tomou hoje para assistir a esse vídeo e pedir para tomar esse tempo em assistir aos outros que nós vamos lançar, justamente com a intenção de compreender melhor as questões e respostas, para pensar, avaliar e chegar às nossas conclusões sobre Deus, o Criador. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um que busca entendimento para honrar o Criador.